Quem já estudou aqui, levanta as mãos. Você, para fazer uma prova, fazia de qualquer jeito? Não, né? Você fazia o quê? Estudava, né? Irmãos, se aprofundava no estudo para poder, irmãos, fazer uma prova e tirar uma boa nota. Não é isso mesmo? Então, meus irmãos, mostramos com muita nitidez que tudo nesta vida exige de nós uma preparação. Pastor, no campo espiritual, eu preciso me preparar para lidar contra os inimigos espirituais, sim. Amém? Nunca, irmãos, ignore a existência do mundo espiritual. Amém? Pastor, existe um mundo espiritual. Se nós não tivermos preparados, vamos de fato perder as batalhas contra os nossos inimigos? Sim. Se você, irmãos, abrir a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo, irmãos, dá ênfase sobre essa preparação para lidar com as hostes espirituais da maldade. Temos cristãos que não se preparam, né, para lidar com as hostes espirituais da maldade, está perdendo a batalha, está perdendo a luta contra a doença, contra a enfermidade. Perdemos de fato a luta, irmãos, contra o mal que está tentando de todas as maneiras destruir o seu casamento. Temos por detrás de toda a normalidade que acontece em nossas vidas, tem ali a ação do inimigo. Então, para você lidar, irmãos, com o próprio diabo, ou os inimigos em si, você precisa se preparar e se qualificar espiritualmente falando. Efésios capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Disse, nos demais, irmãos meus, né? Paulo falou no versículo 10. Revesti-vos, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, você tem se fortalecido no Senhor? Tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Pastor, eu não tenho me fortalecido no Senhor como deveria, e nem tampouco na força do seu poder. Irmão, como você, irmão, vai lidar com a ação espiritual se porventura você não está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder? Verso 12 ou 11, Paulo, irmãos, acrescentou verso 11, né? Versículo 11. Efésios 6, verso 11, Paulo acrescentou: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Disse, meus irmãos, se revista de toda a armadura de quem? Toda a armadura de Deus. Pastor, o crente precisa estar revestido com toda a armadura de quem? De Deus. Não use, irmãos, a sua própria armadura para lidar com as hostes espirituais da maldade. Não use, irmãos, a sua própria técnica ou sabedoria ou inteligência para poder lidar, irmãos, com o campo espiritual. Disse Paulo, você precisa estar revestido com toda a armadura que vem do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Irmãos, quando, irmãos, Davi, irmãos, ia sair a batalha contra o gigante Golias, Saul, irmãos, tentou revestir Davi com a sua própria armadura, de uso pessoal. Disse, irmão Davi, eu não posso usar, rei Saul, a sua armadura,
porque até então, todas as batalhas que eu já enfrentei contra os meus inimigos, Deus que me deu ou me concedeu a sua armadura. Mas como Davi venceu ou derrubou o gigante, irmãos, usando 5 pedras e uma funda. Foi, irmãos, a arma que Deus colocou à disposição de Davi para vencer, para lutar contra o gigante Golias. Davi, irmãos, venceu a batalha? Sim, porque não usou a armadura de Saul, mas, irmãos, usou o recurso que Deus colocou à sua disposição. Amém? Então, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Pastor, o diabo, ele prepara contra a nossa vida ciladas, armadilhas, emboscadas, sim. Amém? Sempre, meu irmão, ele vai ter essa disposição para preparar contra você, irmãos, ciladas, armadilhas e emboscadas. Amém? Verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes, que igreja? Os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Disse: a sua luta não é contra um homem, a sua luta, minha irmã, não é contra o seu marido. Mas, pastor, o marido tem um comportamento muito agressivo, já não suporto mais conviver com esse homem. Minha irmã, a sua luta não é contra o seu marido. Pastor, parece que a minha luta é contra a minha mulher. Mas que mulher difícil de lidar, ou de se relacionar, ou conviver. Irmãos, por detrás de todos os comportamentos agressivos ou fora do normal, existe uma atuação espiritual. Amém, igreja? Então, irmãos, redirecione, irmãos, o foco da sua batalha. Irmãos, redirecione o foco da sua luta. A sua luta você precisa levar para o campo espiritual. Eu vou conduzir essa batalha, essa luta, para o campo e a dimensão espiritual. Porque até então Paulo diz que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, é no campo espiritual. Amém? Verso 13, Paulo acrescentou: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar como? Disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Mas, pastor, quando o dia mau vem, ele manda um aviso com antecedência? Não. Tentamos surpreendermos o dia mau, pega você de surpresa. É o sintoma de uma doença, de uma enfermidade, é uma crise, irmãos, inesperada no casamento, né? Então, irmãos, vem surpreender você esse dia mau. E se porventura você não está aqui, igreja, preparado para lidarmos com o dia mau, você vai vencer a batalha? Sim ou não? Não. Então disse Paulo, disse: olha, esteja revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme, mais resistente, quando surgir, quando vir sobre a sua vida, o dia mau não vai lhe pegar de surpresa. Você está literalmente preparado. Então, Davi falou no Salmo 108: preparado está o meu coração. Então, meu irmão, prepare não somente o seu coração, mas a sua vida espiritual para lidar com os inimigos, irmãos, que não é nem a carne e nem
o sangue, são principados e potestades. Pastor, eu devo também me preparar para o sucesso? Sim. Irmão, se você deseja ter sucesso na vida, se prepare. Amém? Não vamos vir ao sucesso por obra do acaso. Você almeja despontar na vida profissional, pastor, desejo, almejo despontar na vida profissional. Eu sou empresário, ou microempresário, mas até então não tenho um sucesso que eu tanto almejo, desejo na minha vida. Irmãos, se preparem, porque o sucesso virá sobre você. Irmãos, quando vir, você vai de fato se destacar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, alguns desafios que você está enfrentando, irmãos, atualmente, é Deus preparando você para o sucesso. Amém? Irmãos, é Deus preparando você para colocar você em uma posição de destaque na vida. Olha, irmãos, o que aconteceu com Davi. Salmos, ou não, 1 Samuel 17, irmãos, versículo 28. Todos os desafios que Davi, irmãos, enfrentou na vida dele, irmãos, foi Deus preparando Davi, qualificando, irmãos, Davi para se tornar o rei da nação de Israel. Mas quais foram os desafios, os obstáculos e as situações que promoveram Davi, que elevaram Davi a uma posição privilegiada? 1 Samuel 17, versículo, irmãos, 28. Davi enfrenta o urso e o leão. Foi, irmãos, situações preparatórias, porque Deus colocaria Davi em uma posição de destaque. 1 Samuel 17, versículos 28. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Amém? Irmãos, o verso 28, diz que verso 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, disse: Davi, com quem você deixou as poucas ovelhas ali no deserto? Irmãos, Davi, irmão, de fato, saiu do deserto, deixou as ovelhas o quê? Em total segurança. Você, meu irmão, minha irmã, é uma ovelha que pertence ao rebanho de quem? Do Senhor Deus. Você pode, irmãos, estar no deserto, mas Deus não vai deixar você, irmãos, desprotegida nesse deserto. Amém? Você é ovelha, e Deus tem um cuidado especial por cada ovelha. Amém? Irmãos, Davi, de fato, cuidou, deixou sobre segurança o pequeno rebanho, irmãos, Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Verso 28, bem no finalzinho assim: bem conheço, no verso 28, a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver o quê? A peleja. Disse Davi: eu bem conheço a tua presunção, que você desceu para ver, para assistir essa guerra, essa peleja. Irmãos,
Davi não, irmão, desceu para ver a peleja, mas sim para lutar, irmãos, contra o gigante Golias. Meu irmão, não só afirma de fato, vindo a peleja que alguém da sua família está enfrentando na vida. Pastor, o meu familiar está enfrentando uma das maiores dificuldades. Eu só estou vindo, observando essa luta, essa guerra que ele está passando. Não sermos de fato um espectador. Se temos alguém da sua família, nenhuma peleja, nenhuma luta, não seja um espectador. Amém? Participe dessa peleja. Eu vou ajudar esse familiar em oração, jejuando, para que ele possa vencer essa batalha, essa peleja, essa luta, em nome de Jesus. Porque 2 é melhor do que 1. Não sermos um espectador. Alguém está enfrentando uma luta, eu vou tomar partido dessa luta, eu vou me unir, orar, interceder, jejuar e clamar a Deus. Amém? Verso 29 acrescenta: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Irmãos, Davi, irmão, se desviou de quem? Do seu irmão Eliabe. Mas por que, pastor, Davi se desviou de Eliabe? Porque ele não acreditava em quem? Em Davi. Se porventura, meu irmão, alguém não acredita em você, no seu potencial, se desvie desta pessoa. Amém? Pastor, até então, tem pessoas que não acreditam que eu sou capaz de superar essa crise, que eu sou capaz de vencer essa luta contra essa doença. Mas, irmãos, desvie de pessoas que não creem que você é capaz de vencer essa batalha. Amém? Mas como você vai vencer? Na força e no poder de Deus. Diz, irmãos, Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, pastor, nem todas as pessoas de fato acreditam que eu posso vencer, superar, alcançar, conquistar esse alvo, essa meta, esse objetivo na minha vida. Irmãos, você tem que acreditar em si mesmo, que você pode e vai conquistar, que você pode e vai obter, que você pode, irmãos, e vai realizar este sonho em nome de Jesus. Amém? Verso 31 acrescenta: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra quem? Pelejará contra esse filisteu. Disse rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Mas por quê? Porque o teu servo irá e pelejará contra ele. Minha irmã, não desfaleça o seu coração. Não desanime o seu coração por causa desse gigante que se apresentou na sua vida. Amém? Mostramos que de fato é um gigante que aparentemente é imbatível, é invencível. Você não pode desfalecer ou desanimar o seu coração. Amém? Mas, pastor, a doença, a enfermidade está em um estágio muito avançado. Depois que o médico falou, deu o diagnóstico, o meu coração está completamente desfalecido, desanimado. Minha irmã, pode ser o maior gigante que se apresentou na sua vida. Não é motivo de você se entregar ao desânimo.
Irmãos, não desfaleça o seu coração, porque Deus pelejará a sua guerra em nome de Jesus. Amém? Voltemos à leitura, versículo, irmãos, 33, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele homem de guerra desde a sua. Disse Davi: você não pode pelejar contra esse gigante Golias. Mas por quê? Porque tu és moço e ele é um homem experiente de guerra. Quantas batalhas Golias já venceu? Quantas guerras Golias de fato já superou? Você não tem, Davi, condição alguma de vencer esta peleja, esta guerra contra o gigante Golias. Irmãos, Saul subestimou a capacidade de quem? De Davi. Meu irmão, não permitimos que de fato o inimigo venha subestimar a sua capacidade e o seu potencial para vencer esta guerra, esta peleja contra o mal, em nome de Jesus. Amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? O Deus que está em você, irmãos, Ele é maior. Amém? Então nunca se sintamos pequeno perante os desafios que se apresentam na sua vida. Porque o Deus que você serve e está buscando é um Deus superior e maior, em nome de Jesus. Amém? Então Saul disse: Davi, você não tem nenhuma chance de vencer esse gigante Golias. Versículos 34, assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando viram o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava, da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Disse: rei Saul, você não sabe o testemunho de vida que eu tenho, porque quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai Jessé, surgiu de maneira repentina o urso e o leão. Deus me capacitou, me revestiu, eu lutei contra o urso, rasguei no meio e salvei a ovelha. Em outro episódio surgiu, o leão. Também Deus me deu uma capacidade, rasguei o leão e de fato livrei a ovelha. Irmãos, o urso e o leão foi o quê? Uma fase de preparação. Mas com que finalidade passou? Para, irmãos, Davi enfrentar e vencer o gigante Golias. Meu irmão, cada desafio que você nos enfrentou em 2025 foi Deus preparando você para maiores desafios e bênção muito grande em nome de Jesus. Amém? Deus pode estar preparando você para algo muito grande que vai acontecer na sua vida em 2026. Amém? Voltemos ali do versículo 35. E eu saía após ele, o feria, ele livrava da sua boca, porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meu irmão, você está servindo a um Deus morto ou a um Deus vivo? Você serve a um Deus vivo,
que nunca perdeu uma única batalha. Quem crê, diga amém. Eu estou servindo a um Deus vivo, e esta batalha, esta guerra, eu não vou perder. Porque até então, Deus está me preparando para lidar com esse desafio, mas a minha vitória já está garantida em Cristo Jesus. Eu não vou me desesperar, porque quanto maior for o gigante, será o quê? Maior a sua queda, maior a sua derrota. Amém? Então disse irmão Davi, preparado está o meu coração. Então louvarei e salmodiarei o Senhor nosso Deus. Meu irmão, se prepare, porque 2020 vai ser um ano de bênção, de vitória para a sua vida. Quem crê, diga amém. Se prepare, mostrar coisas grandes por vir a caminho na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu creio. Irmãos, vamos aplaudir nosso Deus com alegria no coração. Deus está preparando você para algo grande que você nem imagina, em nome de Jesus. Amém, igreja?